Olá, meus amigos, meus amados. É um prazer enorme estar com você de novo, trazendo mais um pouco aqui da Palavra de Deus para você que está sempre ligado no nosso canal. E para a gente sempre é um grande prazer ter você sempre aqui com a gente, compartilhando, ativando aí o sininho, sempre orando por nós, sempre divulgando o nosso trabalho. E a gente quer agradecer a Deus por você que realmente gosta das mensagens e também do trabalho que nós estamos efetuando através dessa plataforma, trazendo para você a palavra de Deus, que te ajuda, que te conforta e que traz também esclarecimento para o seu coração. É muito bom ter você com a gente aqui. Espero que você tenha aprendido muitas coisas através da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus não é nossa palavra, a palavra de Deus. E quando se trata da palavra de Deus, há sempre uma revelação para a nossa vida, para os nossos corações, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de batalhas. Sempre tem uma revelação que nos conforta, que nos incentiva a continuar, que nos impulsiona a continuar, porque há sempre uma esperança de uma vida melhor, de uma estrada melhor, de bênçãos maiores e melhores de Deus para as nossas vidas. Por isso que o Senhor tem usado todos os recursos para chegar até você, para dizer que você é importante demais para Deus. Você significa muito para Ele. E Ele quer falar com você mais uma vez através desta palavra. No livro de Êxodo, capítulo 32, fala-se a respeito da palavra do Senhor para Moisés e também para o povo, e que também diz respeito a mim e também a você. E se nós não nos inserirmos dentro desse contexto, certamente nós vamos perder muitas coisas do Senhor. E existem muitas pessoas que estão perdendo a presença, a graça, a bondade de Deus e não estão percebendo. E hoje Deus nos traz uma palavra muito interessante para o seu coração, para o meu coração e, enfim, para os nossos corações. Amém? Vamos lá? Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 30, que diz assim, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, 32, a partir do versículo 30. Vamos ler. Diz assim, no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor o povo porque fizeram bezerro que Arão fabricara. Amados, desde quando Israel saiu do Egito, o Egito não saiu de dentro do povo. As pessoas que saíram do Egito, eles saíram para o deserto porque era necessário que Deus trouxesse o povo para o deserto, porque eles tinham uma nação para conquistar, eles tinham uma terra para conquistar, que chamava Canaã. Era a visão de Deus dar a eles aquela terra que havia sido prometida desde os seus ancestrais. Mas acontece que Israel, quando saiu do Egito, ele era uma criança. Ou seja, eles eram bastante imaturos. E por que Deus os conduziu para o deserto? Porque o deserto é o lugar de treino, é o lugar de aprendizado, é o lugar de crescimento, é o lugar de desenvolvimento. E Deus sabia que eles tinham ali muitos inimigos e eles precisavam aprender a lutar, eles precisavam aprender a guerrear. E nada melhor do que o deserto, onde nada tinha, e eles tinham que depender exclusivamente de Deus
para suas vitórias, para suas conquistas, e Deus então os conduziu para o deserto, porque a presença de Deus era que vencia todos os inimigos. A presença de Deus é que dava a eles a certeza de que eles não estavam sozinhos. A presença de Deus era sinal de que o Senhor estava com eles rumo à grande Canaã. Mas só que Deus não podia, de forma alguma, entregar Canaã nas mãos dos israelitas. Por quê? Porque eles eram muito imaturos, eles eram rebeldes, eles eram reclamões, eles eram completamente de dura cerviz, ou seja, eles não estavam a fim de obedecer o Senhor. Porque com o passar do tempo, ali naquele deserto, eles foram tomando suas próprias decisões e Deus então percebeu que o povo era rebelde, o povo era de coração endurecido e eles tinham que ser tratados, eles tinham que ser, Deus tinha que tratar com eles em todas as áreas da vida deles para depois eles serem colocados em Canaã. Por quê? Porque a imaturidade deles poderia estragar todo o projeto que Deus havia prometido para Abraão há muitos anos atrás. Que Deus havia prometido a José há muitos anos atrás. Que Deus havia prometido aos seus patriarcas. Então veja bem, meu amado. Deus então manda Moisés avisar que durante todo aquele tempo que eles ficaram reclamando e endurecendo o coração, Deus ficou irado, Deus ficou chateado, Deus ficou bravo com esse povo e disse para eles apenas o seguinte: eu não vou tolerar mais essa imaturidade de vocês. Eu trouxe vocês para o deserto para que vocês pudessem crescer, desenvolver, mas infelizmente o povo não entendeu a mensagem de Deus. Porque muitas vezes o Senhor te manda para o deserto, Ele manda você para a batalha, para treinar você, para fazer com que você cresça, porque você não pode continuar sendo uma criança a vida toda. É necessário que você cresça. A luta que você está passando agora é exatamente isto. Está fazendo você crescer na área em que você é fraco, na área da sua fragilidade. Deus precisa fazer você entender que o que Ele tem para você é tão grande que você, com essa imaturidade, você pode estragar o projeto dele. Você pode fazer com que tudo o plano seja por água abaixo. E isso estava acontecendo também com o povo. É um povo de dura servir. O que é isso? Coração endurecido que não quer obedecer. Dura servir é aquele que, por exemplo, ele vai, a ordem é essa, vai para a direita, ele vai para a esquerda, sobe e ele desce. E é a pessoa que não está disposta a obedecer. E se a pessoa não está disposta a andar no caminho do Senhor, então Deus vai ser obrigado a tratar com ela, com essa desobediência, com essa rebelião, com essa rebeldia. Então Deus diz o seguinte: eu não irei com vocês, a minha presença, ela não irá com vocês. E o povo então começou a entristecer. Quando Moisés deu a eles essa palavra, a minha presença não vai com vocês, a Bíblia fala que o povo então entristeceu. Eles ficaram tão chateados com aquilo porque eles perceberam que era a atitude deles que estava fazendo com que a presença de Deus deixasse de ir com eles. Então, Deus deu a eles uma resposta. Sabe por que a minha presença não vai com vocês? Porque na metade do caminho eu posso destruir vocês, eu posso matar vocês, eu posso acabar com vocês. Por quê? Por causa do pecado, por causa da rebeldia, a minha presença, a minha glória pode destruir vocês. Então a minha presença não vai pelo amor que eu tenho por vocês. Porque, amados, existe uma coisa que nós buscamos muito a presença de Deus em oração. Mas se nós não tivermos consciência de que os nossos pecados acumulados ao longo do tempo não for tratado, a presença do Senhor pode nos destruir. Pode acabar conosco. Por quê? Porque nós não suportamos. Essa carne não suporta a presença de Deus. Quando Moisés pediu, eu quero te ver. E Deus disse, Moisés, ninguém pode ver a minha face.
Mas quando a minha glória passar, eu vou te proteger primeiro, para depois você ver. E que Deus fez? Colocou Moisés entre duas pedras enormes, colocou na penha e ainda colocou a mão para proteger, e a glória de Deus passou. E ela foi tão forte que o rosto de Moisés ficou brilhando como o rosto de um anjo. Deus teve que preparar Moisés para isso. E se as pessoas não forem preparadas, a própria presença, a glória de Deus pode verdadeiramente destruir, pode acabar. Porque, irmãos, Deus não suporta o pecado. Deus tirou-os do pecado, mas o pecado não saiu de dentro deles. Deus tirou todo o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles queriam, qualquer coisinha eles queriam voltar para o Egito. Então Deus disse o seguinte: a minha glória não vai, só vai o meu anjo com vocês. E o meu anjo vai destruir todos os inimigos que virão contra vocês, os amorreus, os heteus, os heveus, todos eles serão destruídos. Mas, irmãos, preste atenção uma coisa. Uma coisa é a glória, a presença de Deus ir conosco. Outra coisa é o anjo de Deus ir conosco. Não é a mesma coisa. Moisés, então, teve aquele confronto com o Senhor. E aquele confronto muito sério, porque Moisés se conhecia. E Deus conhecia Moisés, conhecia a fidelidade de Moisés, conhecia o caráter de Moisés. E ele então teve a ousadia de dizer: então risca meu nome daí de cima, se a tua presença não for conosco. Olha para você ver que coisa interessante. Mas Deus disse uma coisa: Moisés, em outras palavras, eu te conheço, eu sei quem é você. Não vou riscar seu nome do livro que eu tenho aqui, mas eu vou riscar o nome de todos aqueles que pecarem contra mim. E Israel tinha pecado contra o Senhor. O pecado, irmãos, não é somente o adultério, a prostituição. O pecado é a rebelião, é o orgulho, é a mentira, é a idolatria, é muita coisa que a gente julga que não tem nenhum problema. E às vezes isso pode ser um problema para nós. Mas veja só, Deus falou para o povo o seguinte: ainda que a minha presença não vai com vocês, mas eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi para vocês. O que é a terra prometida? O que eu te prometi? Eu prometi que vocês não vão perder o seu emprego. É emprego que você quer? Eu vou te dar o emprego. Eu prometi isso. É a chave da casa própria, eu vou te dar. Eu vou te dar fama, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar poder, eu vou te dar tudo o que você quer, porque eu prometi. Mas a minha presença não vai com você. Irmãos, existem muitas pessoas que estão na igreja e que já perderam o poder do Espírito Santo de Deus e não sabem. Já perdeu a graça de Deus, a presença de Deus e não sabem. Eles têm carro, eles têm dinheiro, eles têm fama, eles fazem o louvor, mas o que acontece? Não tem a presença de Deus na sua vida. Isso é terrível. Você pode perder tudo, irmãos. Você pode perder tudo aqui nessa vida. Casa, carro, dinheiro, fama, tudo. Mas o que você não pode perder é a presença do Senhor na sua vida, nem na sua família. Nós temos que lutar, temos que fazer de tudo, porque existem pessoas que vão na igreja em busca de emprego, vão na igreja em busca de um namorado, de uma esposa, de um marido, vão na igreja em busca de fama, vão na igreja em busca de um carro novo, vão na igreja em busca de bens materiais, mas eles não vão na igreja à procura da presença de Deus nas suas vidas. Sansão passou por isso. Ele perdeu a graça de Deus e ele não sabia. Ele só soube que Deus havia se retirado da vida dele quando os filisteus vieram, seguraram e vazaram os seus olhos. Cuide para que você não perca a presença de Deus na sua vida. Cuide-se para que você não tenha o coração endurecido. Peça a Deus que traga flexibilidade ao seu coração. Não permita que o mundo continue dentro do seu coração. Os filhos de Israel fez isso. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Deus tirou todos eles do pecado, mas o pecado não saiu de dentro deles. Deus tirou todo esse povo do passado, mas o passado não saiu de dentro deles. E o que é que está acontecendo com você, meu amado?
Deus te deu tudo aquilo que Ele te prometeu, casa, saúde, bens, casamento, filhos, netos, mas e a presença de Deus? Ela ainda está com você? Você percebe essa presença? Você sente essa presença de Deus onde quer que você vá? Você sente essa presença de Deus nas coisas que você realmente faz? Se você percebe que a presença do Senhor não está com você, então não é bênção que você tem recebido, é só a promessa. É só a promessa. Ele está cumprindo a sua palavra. Ele prometeu que se os pássaros são cuidados por Ele, quanto mais você. Ele cuida, Ele prometeu cuidar, então Ele está cuidando. Mas o mais importante de tudo é a presença do Senhor na sua, na minha, na nossa vida. Isso é que é mais importante. Lute para que você não perca. Lute para que esse Egito saia de dentro de você. Lute para que esse mundo saia de dentro de você. Lute para que o passado saia de dentro de você. Lute para que a rebeldia saia de dentro de você. Lute para que a imaturidade saia de dentro de você. Porque Deus ama você, mas Ele não ama o pecado. Hoje eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus de procurar andar nos caminhos do Senhor. Se você não está vivendo bem, se você não está vivendo como Deus gostaria que você vivesse, você sabe que você não está vivendo bem, você sabe que a sua vida não está bem, você sabe que você não está obedecendo bem ao Senhor, você está fazendo coisas erradas aí escondidas que ninguém sabe, mas o pecado está aí dentro de você, o Egito está aí dentro de você, os erros estão aí dentro de você. Então você precisa abrir mão disso, em nome de Jesus, antes que seja tarde demais. Segura na mão de Deus, segure nas mãos do Senhor, porque Deus quer te abençoar com a sua presença. Olha, quando Moisés desceu do monte, que o rosto dele brilhava, era a presença de Deus ali na vida daquele homem. Ele parecia um anjo, o rosto dele, diz a Bíblia, que parecia um anjo. As pessoas têm que sentir a presença do Senhor em nós. Eles têm que ver a presença do Senhor em nós, a luz de Deus em nós. Que o Senhor te ajude, que Deus abençoe você de uma maneira sobrenatural. Que Deus ilumine sua mente, seu coração e faça você compreender que ter casa, carro, dinheiro, fama, poder não é tudo. O mais importante de tudo, meu amado, é a presença de Deus. Porque o diabo pode passar uma rasteira e fazer você perder tudo isso daí. Tudo isso aí que você tem. Você está batendo no peito achando que está se vangloriando de tudo isso que você tem. O diabo pode te dar uma rasteira e fazer você perder tudo isso. Mas a presença de Deus, só você pode jogar fora. Israel fez isso. Israel fez isso. E que você não repita esse erro, em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente volta no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe e juízo. Tchau.